Fala pessoal, aqui é o Riley, mais um vídeo do Riley Solo e hoje, em vez de falar de gameplay, eu vou falar sobre relatório, vamos falar de dados. Quem não sabe, eu gosto muito de dados, inclusive eu trabalho com análise de dados, então eventualmente quando tiver aqui alguma informação que envolva dados RPG, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Então a primeira informação que eu gostaria de compartilhar neste vídeo é sobre esse relatório aqui da indústria, né, que é feito pelo Roll20 ou Roll20, né, que é feito pela The OR Group. Então, eles lançam um relatório trimestral, aqui para quem não sabe em inglês o que significa quarter, trimestre, então eles lançam um relatório a cada para dizer o que aconteceu nos últimos 3 meses na plataforma deles. Né? E o que a gente tem aqui de interessante nesse relatório? Primeiro, a gente consegue ver o percentual de campanhas que foram jogadas no Roll20. Aqui no primeiro trimestre, então, janeiro, fevereiro e março de 2021, então, a gente tem 52,94%, ou seja, quase 53% das campanhas foram de D&D da quinta edição. Logo na sequência tem 14,9%, ou seja, quase 15% de campanhas que não foram categorizadas em nenhum dos outros grupos aqui. Os outros jogos estão em 11,5%, né, quase 11,6%, e na sequência vocês têm aqui os jogos as campanhas, né, que foram mais cadastradas lá no Roll20. Né? Então tem Call of Cthulhu na terceira posição aqui geral, Pathfinder com 3,4%, quase 3,5%. Engraçado como é que ele fica à frente do Pathfinder segunda edição, né, 1,5%. Né? O Pathfinder segunda edição ainda galgando os degraus. Warhammer, agrupando todas as versões de Warhammer, dá 1,2%. O World of Darkness, ou Mundo das Trevas, né, que tem vampiro, lobisomem, 1,1%. O D&D 3.5 aparece com 0.98, ou seja, quase 1%. Então, se a gente somar, a gente pode dizer que 54% das campanhas são de D&D aqui, né? E olha que a gente não está contando nem D&D 3, D&D 4, D&D AD&D, D&D BX, né, que também são jogados. Eles podem estar agrupados aqui em outros jogos. Né? Talvez seria interessante pegar as outras versões de D&D e transformar numa categoria também. Aí depois de D&D 3.5 tem o Apocalypse World System, tem Star Wars, ele está pegando qualquer jogo que seja da temática Star Wars. Então tem o D6, o Edge of the Galaxy, tem o Star Wars Saga, tudo isso entra em 0.69. Né? É legal ver como é que, por exemplo, o Star Wars aí, ele aparece com uma pequena participação, né? Mas se a gente pegar assim, não está num ramo, não está falando de fantasia medieval, não é nada... não é nada pós-apocalíptico, ou seja, não tem um gênero específico de RPG, ou seja, o gênero Star Wars ali com 0,69% aparecendo aqui na participação, no share de campanhas. Eles trouxeram aqui também, nesse relatório, o percentual de contas, né, que estão cadastradas nessas campanhas. Acaba seguindo a mesma lógica, então tem a diferença dos números, né, mas se te agrupar bem, a gente consegue dizer, inclusive, quase 60% das contas estavam cadastradas em campanhas de D&D. Né? Se a gente contar a quinta edição, 3,5%, imagina se contabilizar aqui dos outros jogos, outras versões de D&D, provavelmente esse percentual aumenta um pouquinho também. Os sistemas que mais cresceram no primeiro trimestre, então tem Burning Wheel, cresceu 304%, Apocalypse World cresceu 79%, Cyberpunk subiu 60,3%, e o Zero Engine, né, 45,5%, né, o Pokémon, 19,3%. Interessante ele mostrando que os sistemas foram crescendo. O Tormenta já aparece com 12,55% também de crescimento. E é lá embaixo, o D&D, quinta edição com 2,2%. O que isso mostra? Por mais que seja o sistema com mais campanhas cadastradas, ele continua crescendo. Não tem um crescimento tão rápido contra entre esses outros sistemas aqui que a gente está vendo, mas pelo volume, né, de campanhas, o volume de pessoas que teoricamente estão jogando, então o D&D continua liderando a indústria de RPG, e isso, pegando esse recorte do Roll20, né, isso não significa que é a indústria como um todo, né, mas já é um share interessante e relevante para a gente ter em conta. Quando a gente passa para o Q2, que é o segundo quarter, né, a gente está pegando aí o segundo trimestre, os meses de abril, maio e junho, a gente tem o seguinte aqui dos sistemas mais populares nas campanhas. D&D quinta edição continua liderando com 53,7%, os jogos sem categoria em 19,8%, Call of Cthulhu com 16,3%, aí já na sequência já tem os dois Pathfinders, 3,4% a primeira edição e 1,8% a segunda edição,
É interessante que a segunda edição não cresce tanto assim, as pessoas que jogam ali a primeira edição continuam bem fiéis a ela. Warhammer, todas as edições 1.2, o Mundo das Trevas com 1.2, o D&D 3.5 também se destacando ali com 1.1, então já, se a gente somar, já tem 54% ali, já por quase chegando a 55% de pessoas com D&D. E aí, na sequência, tem Starfinder com 0.7 e o Star Wars. O Starfinder, lembrando que é da mesma galera do Pathfinder, né? Então, contabilizando aí os jogos deles aí, não chega... Nossa, é um percentual bem baixo, assim, né? Não chega nem, se você somar Starfinder e os dois Pathfinders, você não chega nem próximo do Call of Cthulhu, que está na terceira posição. Né? Então, o D&D continua liderando. Quis trazer algumas estatísticas aí de dados que foram rolados, né? APIs que foram usados no jogo, segredos que foram contados entre o mestre do jogo e os jogadores, né? Mas então vamos desater aqui aos shares de campanhas. Então, D&D, quinta edição, continua consolidado na primeira posição. Quando já chega no terceiro trimestre, aí a gente já está falando já de julho, agosto e setembro, nós temos a seguinte configuração. No D&D não se move, ele ficou flat, não ficou igual, 53,7%. Os jogos sem categoria também 19,8%. O Call of Cthulhu já tem uma queda, né? Ele sai de 16,3% do Q2, vai para 11,9% no Q3, então caiu. O Pathfinder, ele caiu também um pouquinho, teve uma leve flutuação, saiu de 3,4 para 3,2%. E o Pathfinder também, a segunda edição também encolheu, né? Ele saiu de 1,8 para 1,4. O Warhammer também cai para 0,9, o Mundo das Trevas ali para 0,9. O D&D 3,5 fica em 0,8%. E aí vai aparecer o Starfinder ali com 0,6. Então, lembrando que mesmo somando os três, aí também não chega nem na terceira posição. E o destaque aqui para a Tormenta, 0,6%. Aparecendo também no top 10 aí desse agrupamento de campanhas mais jogadas no Roll20. Então é um número bem legal. Interrompendo aqui o áudio original do vídeo para dizer que, conversando com o pessoal da comunidade de RPG Solo, a gente teve um lançamento da edição especial de Tormenta, né, nesse período, e também tem um efeito pandemia, então você tem uma migração das mesas analógicas para mesas digitais. Então é isso. Continuando agora o áudio. Sistema brasileiro, para quem não conhece, Tormenta RPG, aparecendo no ranking do Roll20. Né? Lembrando que isso daqui a gente está vendo um ranking global. Né? Claro, boa parte dos usuários deve estar localizados nos Estados Unidos, mas é interessante ver como é que essa participação, às vezes, ela se reflete também um pouco no nosso cenário nacional. Né? Claro que aqui a gente tem jogos próprios, por exemplo, Tormenta. Se a gente fizer talvez um recorte aqui de Roll20 jogadores de mesas do Brasil, provavelmente o share de Tormenta vai ser maior. Agora, a gente não sabe dizer quão maior vai ser, né? A gente teria que ter esses dados para poder analisar. E é legal que nessa terceira edição, aqui nesse relatório do Q3, eles também mostraram que os sistemas estão crescendo. O Tormenta ele vem com crescimento de 45%, Vampiro à Máscara, quinta edição, subiu 500%, Powered by the Apocalypse, mais 130%, Mundo das Trevas, 550%, Warhammer, Roleplay, quarta edição, 50%, Pokémon Tabletop United, mais 60%, e o 2D20, mais 166%. Então, isso daí, por enquanto, são os sistemas mais populares no Roll20. Se você quiser pegar o relatório detalhado, aqui no final aqui tem o PDF, então você consegue ver aqui se tem outros jogos. Nós vamos fazer aqui, por exemplo, um teste. Será que aparece o nosso Old Dragon aqui? Old Dragon RPG aparece 0,01% das mesas do Roll20. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Ainda não lançaram ainda do último trimestre, que é de outubro, novembro e dezembro de 2021. Assim que lançarem, eu compartilho aqui com vocês. Vou colocar os links na descrição do vídeo. Tá bom? Valeu, um abraço